guys, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo tranquilo, graças a Deus. E o vídeo de hoje é o primeiro episódio do podcast Myself and You, onde vai ser um espaço pra gente conversar, pra gente ficar um pouquinho mais perto, um espaço super intimista, assim, tá? Onde realmente como fosse eu sentar na cadeira com você em um café e a gente trocasse uma ideia. Então, nada mais justo que esse primeiro episódio ser a nova era. Sim, porque eu estou vivendo e passando por uma nova era na minha vida. E eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho dessa nova era. Mas antes disso também, eu preciso contar para vocês o porquê eu cheguei nessa nova era. Coisas que foram pontuais para que eu conseguisse tá vivendo o que eu tô vivendo hoje, tá buscando o que eu tô buscando hoje e também para explicar um pouquinho como eu cheguei até aqui, tá? Porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Antes disso, eu vou falar uma coisa bem engraçada que aconteceu agora, antes da gente começar a gravar esse podcast. Tava tudo certo, tudo organizado, tudo arrumado. Microfone, a câmera, tudo certo, posicionadinho. E aí só faltava a gente posicionar a luz. E quando a gente foi ligar na tomada, deu um curto. Tipo, começou a piscar tudo e apagou tudo do nada. E a gente ficou um tempo. Aí procura eletricista daqui, procura eletricista de lá. E detalhe, hoje é feriado, tá? Então seria muito difícil a gente encontrar alguém. Mas a gente encontrou uma querida. Gente, eu nunca vi uma pessoa que do jeito que ela é, porque ela mostrou que ela gosta tanto do serviço dela, sabe? Tanto é que ela falou assim, eu amo o que eu faço. E ela já ganhou o nosso coração e ela conseguiu, isso que é o mais importante, ela conseguiu resolver o nosso problema temporariamente, né? Pelo menos estamos com luz, queria agradecer muito ela. Qual é o nome dela? Como? Ana. Ana é o nome dela. A gente já deixou ela como referência, então qualquer problema que a gente tiver com a eletricidade, com certeza é ela que a gente vai chamar. Muito educada, muito atenciosa. Ela explicou certinho o que estava acontecendo. Atualmente, estou morando em Piracicaba e a gente está numa casa alugada. E essa casa, ela é um pouco antiga e a fiação não tá muito boa. Então, ela conseguiu resolver no quadro lá na frente pra gente ter iluminação, mas ela falou que o caso é um pouquinho mais grave. Então, futuramente, aí o locutor vai ter... Locutor não. Locatário vai ter que resolver esse problema pra gente. Mas também não sabemos se ficaremos aqui por muito tempo, né? É uma possibilidade. A gente gosta muito daqui, gostei muito daqui, mas a gente tá almejando outras coisas também. Mas vamos direto ao assunto do vídeo, que é a nova era. E já pra começar, vou falar pra vocês que a gente ativou o canal do YouTube novamente. Esse é o primeiro vídeo de muitos, então vai ter vários quadros por aqui. E um desses quadros é o nosso podcast, tá? Esse é o primeiro episódio, porém virão outros e quem sabe futuramente também com convidados aí, pode ser uma possibilidade. Mas essa primeira série de episódios vai ser comigo falando um pouquinho de alguns insights, de algumas coisas da minha vida, conversando com vocês mesmo, tá? Pra gente ter essa troca. Então eu vou começar falando pra vocês, atualmente estou morando em Piracicaba, eu já morei aqui por um tempo, em 2023, 24, final de 2022, talvez, eu não lembro muito bem, mas e daí... Bom, atualmente eu tô morando aqui em Piracicaba novamente, já morei aqui por 2 anos e pouquinho, acho que no final de 2022 até o meio de 2024 ali. E aí eu precisei voltar para Capivari, me estabeleci lá, criei a minha rotina, trabalhava numa academia lá na Skyfit, onde eu aprendi muita coisa, onde ganhei alunos incríveis, pessoas que a gente cria uma proximidade, né? Que a gente tá ali e vê todos os dias. Lá eu trabalhava como como instrutora, né? Professora ali em sala de aula e também nas aulas coletivas. Então a gente pega um amor e um carinho muito grande pelas pessoas.
Agora eu vou falar pra vocês como eu entrei nessa nova era e as coisas que foram relevantes para que eu chegasse até aqui. E uma dessas coisas é algo muito sentimental pra mim, muito íntimo que eu vou compartilhar com vocês, mas que eu também acredito que vocês podem tirar algo disso, como eu tirei, que foi a morte da minha prima. Ela morreu muito nova, muito de repente. Eu acho que ela tinha 23, 22 anos, algo assim. Eu não sou de ficar guardando, sabe, essas coisas que não me faz bem. Mas a morte dela me trouxe um significado de vida muito bonito, que foi viver de fato, porque eu percebi o quanto a vida é passageira e o quanto a gente perde tempo, né? Então ela me deixou esse senso de essa vontade de viver muito grande e não só sobreviver, porque entre viver e sobreviver há uma diferença muito grande. Quando a gente sobrevive, a gente entra num automático e a gente vai fazendo o que tem que ser feito. Claro que na vida tem algumas coisas que realmente a gente tem que fazer, que é trabalhar, que é cuidar da casa, isso e aquilo, essas demandas do dia a dia. Mas e as coisas que realmente fazem você viver? Que fazem, tipo, dá aquele friozinho na barriga, que te faz sentir viva, faz seu coração pulsar. Essas coisas geralmente a gente acaba deixando de lado e vive muito pouco, né? Então trouxe esse senso e essa urgência de vida pra mim, que eu acho que foi que é um dos significados mais lindos que eu tiro de tudo isso, sabe? E ela era uma pessoa que ela vibrava muito nas minhas ideias loucas, assim. Ela apoiava tudo, ajudava tudo. Era uma pessoa que estava sempre aplaudindo quando eu vencia. Era uma pessoa que acreditava muito em mim, me impulsionava muito. E às vezes que eu tava triste, assim, ela chegava em casa, e pode levantar dessa cama, que isso? Vai tomar um banho, bota a cara no sol, querida. O jeito que ela sempre falava, sabe? E ela me forçava mesmo a viver, sabe? Então eu acho que esse significado da morte dela foi porque quando ela tava comigo, ela me forçava a viver e a viver coisas incríveis, assim. Às vezes a gente sentava, conversava e aquele momento ali era incrível, que é as coisas que eu lembro agora, sabe? E a vida, viver de fato, é viver essas pequenas coisas que realmente fazem sentido, que às vezes pra gente passa batido, sabe? Então, outra coisa também que me trouxe foi não perder mais tempo com coisas que me tiram do foco, me tiram do propósito. Quando eu percebo que eu tô em um lugar que me tira do foco, do propósito, ou que não vai me levar para pro meu objetivo, eu prefiro me retirar dali. Isso nem sempre é fácil, porque você viver coisas que você ainda não viveu, ou coisas que fazem com que você evolua, né? Que te tira da zona de conforto ali. Muitas vezes é complicado porque você não tem uma certeza, sabe? Não é uma coisa que você sabe que vai dar certo, ou enfim. Então a gente precisa praticar um pouco da fé. E aí é um outro ponto que liga com essa nova era. Eu já fui batizada, né? Já fui uma pessoa que frequentava muito a igreja, dei uma afastada da igreja, né? Templo, mas sempre tive uma conexão muito forte com Deus. Às vezes esfriava um pouco, às vezes a nossa relação afunilava um pouco, mas eu sempre estive muito em oração, sempre tive esse apego de oração, de perguntar para Deus o que tá certo, o que tá errado, orientação, sabe? E usar da fé é um dos meus atributos dessa nova era. Pra mim é um pouco difícil, tá? Porque eu sou aquela pessoa que gosta de fazer tudo na força do próprio braço. Eu tenho um lema comigo que é: eu organizo, eu planejo, eu ponho em prática, eu finalizo. Então, se você me der alguma coisa na minha mão, eu tenho a certeza que eu vou conseguir fazer, sabe? Eu vou me comprometer a fazer aquilo muito bem feito e a realizar aquilo. Então, quando a gente é essa pessoa que tem esse autocontrole, é muito difícil a gente usar a fé na nossa vida. Porque a gente quer fazer porque a gente sabe que se a gente fazer vai dar certo, entendeu? E se não der certo, a consequência é nossa. Mas caminhar em prol a um futuro que você não sabe, que você precisa confiar no Deus
que a gente sabe que Deus faz e tudo que Ele faz é perfeito e agradável para nós. Mas ter esse senso de confiança, às vezes, para uma pessoa que é assim, é muito complicado. Então é algo que eu tenho trabalhado muito. Pera que eu vou pegar minha cola, que eu fiz uma colinha aqui, ó, pra eu não esquecer de nenhum tópico, pra gente conseguir concluir essa conversa. Então, não perder tempo, né? E também tem uma outra coisa sobre teoria de tempo que eu acho legal falar, que daí é algo que é bom pra você pegar pra sua vida e refletir, que é que por mais que a gente vá morrer um dia super velhos, tipo, tendo uma família, tendo netos, enfim, ainda é muito pouco tempo. E a gente não tem a gente tem um prazo de validade e a gente não sabe que prazo é esse. Então, o que você tá fazendo da sua vida, sabe? São coisas que eu acabei pensando ao longo desse tempo para que eu realmente entrasse nessa nova era, sabe? O que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho pouco tempo mesmo que eu vá morrer muito velhinha, então eu preciso aproveitar esse tempo de uma forma correta, sabe? Que eu chegue lá no futuro, que eu olhe para trás e eu não me arrependa de não ter feito coisas, que eu não me arrependa de ter passado o tempo, mas que sim, eu lembre das coisas que eu fiz com alegria, das coisas que eu fiz que me fizeram super feliz, porque se a gente for parar pra pensar agora, lá no passado, as coisas que a gente fez são essas pequenas coisas, sabe? Não é tipo como eu posso dizer, dar um exemplo pra vocês, não é os boletos que a gente pagou, por mais que isso seja importante. Não é todos os dias que a gente foi trabalhar que a gente vai lembrar. Não é todos os almoços, mas são aqueles momentos que a gente faz especial, aqueles momentos que fazem sentido e significado. E nessa nova era eu decidi viver mais desses momentos, sabe? Fazer coisas com que realmente eu gosto, coisas que me fazem feliz, estar em ambientes que realmente fazem sentido pra mim, né? Compartilhar com as pessoas as coisas que eu sei, porque um lema que eu tenho da vida é esse. Eu acho que tudo que a gente aprende, a gente tem que passar pra frente, a gente tem que compartilhar. O nosso legado, ele é construído dessa forma, né? E se a gente é uma pessoa que quer impactar a vida do próximo, se a gente quer iluminar a vida do próximo ou atribuir alguma coisa boa para as pessoas, a gente tem que compartilhar. Não faz sentido você adquirir conhecimento, adquirir qualquer tipo de bem, alguma coisa que você não possa compartilhar com alguém, né? Que fique só para você. Então, essa é uma das coisas que fazem sentido para mim nessa nova era, que é viver as coisas que de fato fazem sentido para mim. A produção me deu uma distraída aqui. Mas vamos seguir. E aí, gente, resgatar as coisas que de fato fazem sentido, que é o que eu tava falando aqui pra vocês agora. Eu sou uma pessoa multicriativa, multifuncional, apesar de eu ter o meu foco principal, que é a educação física, que é trabalhar com a educação física, né, que é a minha profissão hoje. Muitas coisas me fazem feliz. Muitas coisas eu faço muito bem, eu gosto de fazer, sabe? Eu me jogo para as coisas. E eu conversando com a minha mãe um tempo atrás, eu não lembro exatamente como foi a conversa, mas eu lembro que a gente estava conversando ali e ela me lembrou que eu gostava muito de cantar quando eu era pequena. Que eu tinha microfone. Quando eu era pequena, eu tinha uma câmera da Xuxa que funcionava mesmo, não era de criança. Era de criança, mas ela tirava foto de verdade. E ainda na época era aqueles filmes que a gente colocava pra revelar, sabe? E que eu gostava muito de tirar foto das coisas, que eu fazia... eu pegava cabo de vassoura, colocava o rolon na ponta do cabo de vassoura, passava a fita assim pra fingir que era um pedestal com microfone. E hoje estou com o microfone com um pedestal aqui, profissional. Olha só que coincidência. Mas que eu dançava também. Eu entrei nesse ramo de educação física através da dança, né? Eu sempre gostei de dançar, tive grupos de dança, até então, dito tudo isso que eu disse anteriormente pra vocês, esses foram significados
para que eu me encontrasse hoje de novo em outra cidade, vivendo novas coisas, vivendo novas experiências, porque de fato a minha vida vai funcionar assim, gente. Eu sei que muitas pessoas falam assim: ah, não, você tem que entrar num trabalho, você tem que construir, trabalhar, pagar os seus boletos e tudo ok. Não, gente, desculpa. Eu não consigo ser assim. Eu já fiz teatro, eu já fiz muita coisa. Então eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Que gosta de novas experiências, que gosta de se jogar. Uma pessoa muito artística falando. Sim, explicando de forma mais clara pra vocês. Tudo que envolve arte, eu amo. Então eu vou parar de me limitar a fazer uma única coisa só. É claro que vocês vão acompanhar o meu trabalho com a educação física, vão acompanhar os meus treinos ainda nas redes sociais. Tenho projetos voltados para isso, sim, né? Porque esse é o ponto principal da minha carreira. Da minha vida como profissional de educação física. Então, mas fora isso, terão vários outros projetos, né? Tem a música que eu gosto muito, tem o teatro que eu gosto muito, tem a dança que eu gosto muito. Tanto é que esses dias eu tava em um workshop que foi muito legal. Depois de muito tempo sem fazer workshop, tava super apreensiva se eu ia conseguir acompanhar ou não. E por fim eu consegui acompanhar. Tem a questão da fotografia que eu gosto bastante. Tem a questão de trabalhos como modelo que eu já fiz no passado, que eu quero resgatar também. Então tem muita coisa. Então vocês vão começar a ver essa movimentação nas minhas redes sociais e vocês vão ficar assim: nossa, mas peraí, o que tá acontecendo? Então é por isso que esse vídeo veio, para explicar para vocês dessa nova era. Então tudo que a Tainá vai externar daqui pra frente. Então vocês vão poder ver outras camadas que vocês ainda não viram, não conhecem, que eu vou estar mostrando através dos vídeos, dos vlogs, através de fotos e comentários. No meu TikTok também eu pretendo postar lá todos os dias, documentando algumas coisas. Então é isso, galera. Eu vou estar fazendo um trabalho como influencer agora, tá? Paralelo às outras coisas que virem. Mas essa nova era é isso, essa nova era, eu estou morando em Piracicaba novamente, tô reajustando a minha rotina, tô procurando uma academia nova para treinar, quem sabe para trabalhar e dar aulas, mas também trabalhando com esses conteúdos que virão daqui para frente, tá? Então se vocês virem amanhã um vídeo meu cantando, não se assustem, porque faz parte de quem eu sou. Se vocês virem eu vendendo meu quadro que eu pintei, não se assustem, porque faz parte de quem eu sou. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Fora esse nosso contato. E a questão da educação física, do meio fitness também, que quer queira ou não, eu sou isso. Né? Eu gosto muito de treinar, eu gosto de ensinar vocês, gosto de dar dicas. Então, isso também vai ser um ponto muito forte de conteúdo por aqui, tá? Esse foi o primeiro episódio explicando essa nova era. Não sei se eu deixei de explicar alguma coisa, mas eu espero que vocês me acompanhem, estejam por aqui acompanhando o meu dia a dia em todas as redes sociais. Todas as redes sociais é Tainá Bom, vocês conseguem achar tanto aqui no YouTube, como no TikTok, como no Instagram, tá? Esse podcast é pra gente ficar cada vez mais pertinho, que eu não quero perder a conexão com ninguém. Então, serão vários temas, tá? Esse primeiro tema dessa nova era pra realmente explicar pra vocês aonde eu me encontro agora e as coisas que estão acontecendo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Me seguem em todas as redes sociais pra vocês não perderem nada. E aguardem muitos conteúdos, muitas coisas novas virão por aí, que eu quero compartilhar tudo com vocês. E um grande beijo. Até o próximo.